para erosão interna e romper. Eu mencionei que as duas não eram por montante, para dizer que não é só barragem para montante que rompe. Né? Mas há outras causas. Agora está tudo bem porque nós fizemos por jusante. Aí vem uma e rompe. Né? Não sim, é assim. Não foi por, sim, agora, só que não foi a barragem que rompeu, foi a ombreira que rompeu e arrastou a barragem. A ombreira é parte da barragem, né, do professor? Tá bom. Tem aqui uma pergunta do professor Alberto Saião. Comente sobre a instrumentação recomendada para a barragem de rejeito. O que foi instalado em Germano após o acidente? Eu não sei responder essa pergunta. Eu até aproveito para fazer uma explicação. Eu fui o projetista da barragem de Fundão até 2012. Em 2012, o meu contrato terminou, foi feita uma concorrência e eu perdi a concorrência porque o meu preço era mais alto. Então, outra projetista entrou, a barragem saiu de 45 metros de altura, quando rompeu estava com 90, portanto não era mais a minha estrutura, eu tenho tranquilidade de dizer isso, e o projeto foi significativamente alterado em relação ao projeto que eu fiz. Então, desde 2012, que eu não tenho informações para poder responder essas perguntas. Mas eu aproveitei para fazer um comercial meu aqui, porque me pesa sobre a minha cabeça alguns olhares desconfiados. Deixa eu fazer uma pergunta. A empresa que estava fazendo o alteamento é a mesma empresa que fez o laudo de segurança da barragem? Olha, eu sei a empresa que fez o laudo de segurança, mas não sei quem fez o alteamento, porque a Samarco não revelou isso. Né? Eu não sei essa informação, Sônia. Embora tenha muita curiosidade de saber, mas eu não consegui a informação. Porque o órgão ambiental não me deu a informação. É até uma coisa curiosa, porque isso existe não é informação pública? Existe uma lei que a informação ambiental é pública. Você tem que entrar pela lei de acesso à informação, tem um prazo para responder. Se o assunto for reservado, se dá o direito de não responder, essas coisas que existem no Brasil. Tem aqui uma pergunta de Paulo Viana, da LTEC. Comente sobre a certificação de auditores. Qual o papel das associações, conselhos, etc., nesse papel? Qual a sua opinião, vista a legitimidade dos laudos de inspeção atuais? Eu acho que eu coloquei durante a apresentação que o fundamental de uma auditoria é ela ter um protocolo a ser seguido, cobrindo uma lista de verificação que não esquece das coisas. E ele tem que atender e o auditor tem que preencher e assinar qual a opinião dele sobre cada um daqueles aspectos. Mas como é que é feito hoje laudo de auditoria de segurança? O proprietário faz uma concorrência por preço, e isso não é em todas, né? Não são todas. Muitas das mineradoras fazem isso. O laudo mais barato é o que vai ser contratado, tá certo? Eu estou cansado de ver laudos que têm 2 páginas, de barragens que você leva, só para descrever a barragem, você leva 5 páginas. Eu tenho... Se pergunta o pessoal da FEAM, que recebe os laudos, eles falam, não é possível que isso seja laudo. Tem uma pergunta do Luiz Gustavo Fortes Vestin, da Neo Energia. Como a ação preventiva ao rompimento da barragem de Germano, o MP movimentou uma liminar para o esgotamento do reservatório da UHE Risoleta Neves. Qual é o real benefício dessa ação? Reservatórios com maior capacidade de acumulação poderia atenuar as consequências? Eu acompanhei isso mais pela imprensa do que por dentro das tratativas lá com a Samarco. Mas nós estamos fazendo um trabalho de simulação de dam break, caso uma das estruturas remanescentes venha a romper. E foi avaliado qual seria o benefício para jusante de ter um volume de espera em Candonga.
Isso não terminou ainda, mas foi considerado dessa forma. Já existe uma avaliação do risco de que uma dessas estruturas restantes se rompa? Porque a gente vê lá aquela 1.5, a BNT, para baixo, um pouco para baixo, um pouco para cima. Só indo nessa marca perguntar, viu, Sônia? Eu acho que você, como jornalista... Eles não me respondem o que eu pergunto para eles. Infelizmente. Pergunta do Dmitry Znamensky. Espero ter pronunciado direito. Muito obrigada. Eu queria fazer um comentário. Então, tem um microfone aqui, ó, um sem fio. Não é exatamente uma pergunta, mas é um comentário. Fala no microfone, por favor, Dmitry. Não é uma pergunta, mas é um comentário que decorre, vamos dizer, de um evento excepcional, um evento extremo, que é uma ruptura de barragens. As barragens são projetadas, não são para romperem, mas rompem, né? E aí o que é que nós temos? Nós temos o escape do material que é reservado, né? E até agora eu não escutei aqui o pronunciamento de uma palavra que é fundamental para o material que é estocado nesses reservatórios. É a polpa. É a polpa. A polpa pode ser classificada como mistura de água e sólidos. Então, é uma mistura. São duas fases, a sólida e a líquida, e que é desejável com que sejam separadas. Porque se o empuxo hidráulico já é um problema, o empuxo que recebe a colaboração do material sólido é maior e é um problema maior. E agora, se nós ainda admitimos aí a possibilidade de ocorrer um sismo, né? Liquefação é garantida e a ruptura torna-se quase que inevitável neste caso. Pois bem, mas o que me veio à vista, eu examinei imagens do Google e percebi nitidamente de que a vila de Bento Rodrigues, né, ela poderia ter sido poupada. Tem um vale a montante dela, que serve, que se oferece para ser um piscinão de lama. Né? E também o espaço que está entre a barragem de Fundão, essa rompeu mesmo, mas a outra, a Jusante Santarém, ele também, digamos, poderia ter sido parcelado, né? E poderia também servir de, pelo menos, de amortecedores da progressão da onda, né? Agora, a água que foi expulsa da barragem de Jusante, bom, essa foi para o rio, essa atingiu o rio, essa escoou até o oceano, e, naturalmente, esse problema aqui vai levar algum tempo para se recuperar. A natureza mesmo vai se recuperar. Eu já estou terminando. Corridas detríticas é uma consequência de rupturas de barragens. São fenômenos antropogênicos, não são criados pela natureza, porque existem aqueles que são criados pela natureza, mas aqueles que resultam da ruptura de barragens são provocados por humanos, né? E as corridas nossas, por serem, que se desenvolvem em solos residuais ou produtos que vêm dos solos residuais, depósitos de ferro, etc., etc., resultam em misturas de difícil separação. Eu só posso dizer uma coisa, estou muito feliz porque há poucos dias atrás, no Ministério de Integração e Cidades, começou a se tratar esse assunto. O governo está tomando consciência disto. É verdade que a colaboração, que no momento está sendo dada, é pelo pessoal do Japão. As corridas deles
são detríticas, são rochosas. Rochas vulcânicas, problemas de vulcanismo, problemas etc, etc. Não são exatamente problemas nossos. Sim. E os problemas nossos devem ser enfocados dentro da geologia, dentro das condições ecológicas, dentro das condições brasileiras, né? Eu gostaria... O senhor quer uma pergunta minha, né? A ele? Não, eu disse que tem mais perguntas para ser respondidas. Ah, ok. Desculpem. Eu estou com uma pilha aqui de perguntas. Tem mais perguntas. Posso aproveitar aqui fazer... Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Joaquim. Logo que aconteceu o acidente, uma das pessoas com quem eu falei na Universidade Federal de Ouro Preto me disse o seguinte: tem barragem que rompe, você vai lá e vê que a engenharia envolvida era horrível, era de baixa qualidade, que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. E, infelizmente, ainda existe esse tipo de coisa, que você pode ter uma obra feita por gente que não está qualificada para aquele tipo de obra. Que Samarco era o contrário, que lá na Samarco tem uma equipe técnica muito qualificada, muito boa, muito reconhecida. Aí a pergunta que eu faço é: até que ponto a autoconfiança, a confiança que quando atinge um nível grande demais a gente pode chamar também de arrogância, pode estar envolvida num processo desses? Eu vou emendar outra pergunta que fica duas numa só. Exatamente, porque como eu sou oriundo da área eu sou oriundo da área de hidrologia de Herta, mas eu estou dizendo da área de ensino, como Herta, como Miguel aqui. Eu vou perguntar também, engatando nessa pergunta, existe formação de técnicos suficientes, uma coisa muito discutida no clube, de técnicos suficientes no Brasil? Porque nós vimos que tem meia dúzia de técnicos em Minas, meia dúzia no IBAMA, ou precisamos criar cursos específicos, ou mais cursos, ou como é que está essa coisa? O que você acha? Principalmente na estrutura de fiscalização, a carência é muito grande, porque não tem... É até curioso, porque quando você licencia uma obra ou uma mina, você paga pelo licenciamento e paga pela fiscalização, e o objetivo dessas taxas foi para montar uma estrutura que fiscaliza. Só que o Estado tem um caixa único que arrecada tudo, e depois, para sair do caixa, a gente não sabe como é que sai. Então, é o primeiro problema. Quando você fala, por que não fiscaliza mais? Isso é um problema de governança da administração pública do Brasil, que é sofrível, a gente sabe disso. No caso das empresas proprietárias, elas têm que formar pessoas e têm que contratar. O mercado hoje está até vendedor, está cheio de bons profissionais aí, muitos sem emprego. Quer dizer, não é a escassez de pessoas. Agora, quanto à questão da possível arrogância, eu não sei dizer se na Samarco existiu isso ou não. Eu posso até 2012 eu estava lá, podia dar alguma ideia, mas não. Sempre foi exigido, e a forma com que eram conduzidos os projetos tinha um review board independente para o qual periodicamente as soluções eram colocadas sob julgamento. Ao que me consta, esse review board continuou lá. Então, é meio difícil identificar que a causa seja essa ou aquela. Eu não quis expandir muito na apresentação a parte da gestão, mas só queria mencionar que nós escrevemos para o IBRAM 3 cursos que são de e-learning. Você entra na internet e faz o curso. O primeiro deles, que é para diretores de empresas de mineração, nós demos uma ênfase muito grande à conscientização do dono da empresa ou do diretor da empresa, que ele tem que ter, assumir compromisso com a segurança da barragem. Ninguém consegue fazer uma segurança de barragem se não tiver um compromisso do topo da organização com aquilo.
Você quer fazer uma sondagem, instalar um piezômetro, mas não tem recurso, não tem verba, não tem orçamento, você não faz. E, principalmente, para mostrar a importância da segurança da barragem no negócio dele. Isso até nem precisa falar mais, você rompeu a barragem, cai o valor das ações, o valor de mercado da empresa cai, os prejuízos são imensos. Quer dizer, a questão de segurança de barragem é muito evidente para um diretor de uma empresa de mineração não dar importância a ela. Por que muitas vezes não dá? Eu não sei explicar. Eu vejo coisas que fico estarrecido em diretores de empresas de mineração. Ô Pimenta, em relação a isso, o fato de rejeito ser rejeito e o lucro ser o principal objetivo da empresa, e os diretores estão preocupados com as ações, como você falou aí, não faz com que a parte técnica nas barragens de resíduos seja prejudicada, ou seja, acompanhamento, monitoramento e a operação. O rejeito é a parte recusada do minério, ele não tem valor. Mas tratar mal o rejeito tem muito valor, a gente sabe disso. Tem um preço bem alto que a gente está vendo agora, né? E olha, agora nós estamos hoje com toda essa comoção, porque o impacto da barragem que rompeu foi muito grande, mas ninguém falou da Herculano, que faz um ano que rompeu. Quase morreram 3 pessoas, foram 3 vidas perdidas. O impacto ambiental foi muito pequeno, porque tinha uma barragem dentro da área da mineradora que reteve toda a lama que desceu da ruptura. Mas olha a lição que a mineradora teve. Ela produzia 2 milhões de toneladas por ano de minério de ferro. Ela ficou 18 meses sem operar. Faz a conta. 1 ano e meio, 2 milhões, 3 milhões de toneladas. Mesmo com os precinhos ruins do minério que está aí, é mais de 150 milhões de dólares. Então, não vale a pena menosprezar a barragem. Isso é uma burrice, uma falta de visão do empresário. Agora, eu citei o Mining Association of Canada, porque eu considero um ambiente extremamente amadurecido de governança. As próprias mineradoras que têm uma associação que investem em procedimentos e fiscalizam umas às outras. Porque quando uma barragem rompe, prejudica o setor como um todo. Todo mundo vai... Quem que vai licenciar uma barragem de lama nos próximos 6 meses? Alguém vai conseguir? Eu duvido. Quem vai assinar o laudo? Isso até acha, se faz a concorrência por preço, ainda sai bem baratinho. Quem vai assinar a licença ambiental? Aí é que não assina. Bom, deixa eu passar para as outras perguntas, então, aqui. Alberto Weinen, geotécnico. Em se tratando do alívio de poropressões, é isso? Poropressões, isso. Poropressões. Quais são os dispositivos existentes na barragem de Fundão relativo ao seu projeto? Enquanto o senhor esteve lá. A barragem ela é totalmente drenada, tem um tapete drenante que drena toda a água. Ele é monitorado com medidores de poropressão e com medidores de vazão nos drenos. Até onde eu acompanhei, esse tapete sempre foi eficiente e o monitoramento também. O que é importante mencionar na barragem para montante é que ela é uma barragem essencialmente drenada. Quem fizer barragem para montante com material de baixa permeabilidade vai se dar mal, não tem dúvida nenhuma. Não é adequado. Mas então proíbe as barragens para montante? Foi falado aqui hoje. Equivale a dizer o seguinte: vamos proibir dar licença de carteira de motorista porque o número de atropelamentos está aumentando demais. Porque se o camarada não fizer as coisas direito, não tem jeito. Então, você vai fazer uma barragem para montante com solo de baixa permeabilidade, não tem um geotécnico que faz essa bobagem. Agora, tem muitas barragens que não são feitas por geotécnicos. Tem muitas barragens que são feitas pelo engenheiro de lavra, que usa o equipamento de lavra para fazer barragem.
E muitas barragens são operadas pelo engenheiro de Minas que está lavrando e nas horas vagas vai ver a barragem. E aí Eu os não vou nem conselhos de pedir opinião engenharia não muitas teriam que vezes fiscalizar pessoas que estão aqui isso? que conhecem isso, hein? Os conselhos de engenharia não teriam como regular isso também? É como dizer para o cardiologista, vem cá, você não Olha, pode operar câncer porque você é cardiologista. Não, mas sei lá. ele tem o CREA e o CREA dá habilidade para ele. Tá certo? O médico está autorizado a operar qualquer coisa, só que ele não sai operando qualquer coisa, né? Mas o engenheiro que não é geotécnico sai fazendo geotecnia e faz barragem para montante com solo que não drena e a barragem rompe. Isso é a verdade. Se for olhar das 700 barragens que tem em Minas Gerais, das quais 300 e tantas são de rejeitos, tem uma grande maioria de barragens